Graças a Deus, mais um domingo que podemos estar aqui, neste local sagrado, uma vez que é o local a qual nos reunimos, e por isso é sagrado, para poder ouvir a mensagem de Deus aos nossos corações, tratando a respeito de avivamento. Este 2023, a Segunda Igreja Batista em Gramacho tem como o foco principal, o tema a ser trabalhado, a ser estudado, a ser buscado, o avivamento. Passamos 2022, que foi o ano do cuidado. Desenvolvemos atividades médicas, atividades físicas, atividades envolvendo a parte emocional da nossa comunidade. Também tratamos a respeito dos espaços da igreja, enfim, tudo foi voltado para o cuidado. E aquilo que foi feito ano passado permanece esse ano. De forma que este ano nós temos a liberdade para poder tratar a respeito de avivamento. E avivamento é vida, é retomada de vida. E quando falamos avivamento da igreja, quando falamos o avivamento espiritual que buscamos, estamos falando sobre a retomada de vida nisto que é o corpo de Cristo. Observe, a palavra de Deus, de forma recorrente, trata a igreja como noiva. De forma recorrente, trata a igreja também como um corpo. E sendo um corpo, tal como nós compreendemos, o corpo possui vida na medida em que possui espírito, na medida em que possui fôlego de vida. Estamos vivos hoje porque temos a consciência que neste corpo habita uma alma, habita um espírito. Da mesma forma, o corpo que é a igreja possui vida, está avivada na medida em que o Espírito de Deus está sobre ela. E é isso que estamos buscando, este mover do Espírito de Deus em nosso meio. Já tratamos de diversos pontos e às quartas-feiras ainda temos feito isso, mas de forma aplicada à vida prática, às consequências do avivamento. Mas hoje eu quero tratar com a igreja e buscar a compreensão de quais são as ferramentas que temos para encontrar e para nos direcionar a este avivamento. Quais as ferramentas para o avivamento da vida do cristão? E mais ainda, como aperfeiçoar a nossa fé? Então, esta é a temática, este é o tema, e eu busco agora e solicito à igreja que abra comigo a Bíblia em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Estamos buscando o avivamento e devemos olhar na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, o primeiro momento em que vemos este corpo de Cristo ser avivado, tomar vida por meio do Espírito Santo de Deus. E nós encontramos isso em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Porque diz assim a palavra de Deus: no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento de ventaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre as cabeças deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aqui temos o primeiro momento do Espírito Santo agindo sobre a igreja em uma reunião. E este será o nosso ponto de partida. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eu peço que esse Espírito a qual lemos repouse sobre nós neste momento. Ilumine as nossas mentes. Dê clareza e entendimento àquilo que será ouvido. Dê também facilidade de transmitir este conhecimento para este que fala, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Avivamento, o mover do Espírito sobre o corpo. O avivamento ele não acontece de forma individual, ele não acontece na singularidade. Quando nós observamos em Atos no capítulo 2, o primeiro ponto a ser citado pelo autor é que todos estavam juntos. E estando juntos, o Espírito de Deus se moveu sobre eles. E a interação do corpo retomou um movimento de vida.
Aquilo que estava parado, aquilo que estava inerte, mediante a ordenança de Jesus Cristo, que todos deveriam ficar esperando que o Espírito viesse, agora toma vida, agora toma movimento, e começa-se assim o anúncio do Evangelho para todo o mundo. Mas é necessário, irmãos, que antes de entrarmos nos pontos e nas ferramentas pelas quais podemos nos aproximar do avivamento, as ferramentas pelas quais nós podemos utilizar para nos fortificar espiritualmente, fortalecendo a nossa fé, é preciso que venhamos a compreender alguns conceitos bíblicos. Observe, você só pode amar aquilo que conhece. Fique com esta frase na mente: você só pode amar aquilo que conhece. E da mesma forma, acontece com a Bíblia. Observe sua vida prática. Sua esposa, o seu marido, os seus filhos, você os ama na medida em que este relacionamento vai se desenvolvendo e esse conhecimento sobre a pessoa vai se ampliando. Cada vez mais esse amor vai se tornando fortalecido. Da mesma forma, com Deus acontece. Se desejamos amar a Deus, se desejamos nos relacionar com Deus, se desejamos nos relacionar com o seu Santo Espírito, é necessário que venhamos a conhecer esse Deus que amamos. É necessário que venhamos a conhecer esse Espírito que está atuando sobre nós. Então, antes de falarmos sobre ferramentas, antes de falarmos sobre prática, é necessário que venhamos a conhecer a esse que estamos buscando. É necessário que venhamos a entender o conjunto da obra para podermos utilizar as ferramentas e acessar a esse Deus que tanto amamos. Então, antes de dar e entregar esses pontos e essas ferramentas, faz-se necessário tratarmos a respeito de um conceito fundamental, que é graça. O que vem a ser graça? Quando olhamos o dicionário, graça é um favor imerecido, uma dispensação não meritória, ou seja, a entrega de algo pelo qual você não fez por merecer. E esta palavra graça é um fundamento de toda a nossa fé. Observe o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Nós, como cristãos protestantes, nós entendemos que todo o processo de salvação independe do homem. É Deus que se fez homem. Foi Deus que se revelou a nós. É o Espírito que está atuando em nosso meio. Nós somos como vasos que estamos sendo cheios por este Espírito, que tem nos santificado, que tem nos direcionados à boa obra. Isso é fundamental que venhamos a entender. Nós não podemos manipular Deus. É Deus que concede o Espírito a nós. E esse Espírito atuando nos gera a mudança e a transformação. Mas ainda, quando observamos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, nós percebemos que é por meio deste dom gracioso que Deus nos separa e nos concede o seu Santo Espírito, ou seja, é um movimento de Deus. É Deus que nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Observe, é o próprio Deus que nos capacita. Ele nos ungiu e nos identificou com sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo o que Ele nos prometeu. Foi Deus que nos deu isso, foi Ele que nos separou, foi Ele que nos selou, é Ele que nos concede o Espírito. E quando nós olhamos esses conceitos, podemos entrar em algum tipo de dúvida. Podemos entrar em algum tipo de dúvida porque, afinal, como utilizar ferramentas para alcançar o avivamento, se tudo depende de Deus e é graça? E aí está um dos nossos principais problemas enquanto protestantes, porque muitas das vezes não conseguimos entender essa relação da graça conosco. E parece que o cristão se torna um ser passivo, que fica o tempo todo aguardando Deus falar com ele, aguardando Deus se mover em direção a ele. E não é isso, e não é disso que se trata. É claro que somos salvos pela graça, somos salvos pelo movimento de Deus, mas eu convido a igreja a ler novamente comigo o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E aqui está a chave de todo entendimento. Somos salvos pelo um dom gratuito de Deus. O Espírito de Deus atua em nós de forma graciosa, no movimento do Pai em nossa direção por meio do Filho. Mas aquilo que se torna o canal de acesso desse Espírito, aquilo que se torna a porta de entrada de Deus em nossa vida, é algo chamado fé. Sim, é o Espírito de Deus que vem em nossa direção. Não podemos fazer liturgias, movimentos, ritos. Isso é paganismo. Não podemos mover Deus e direcionar Deus segundo a nossa vontade. Mas a sua palavra nos diz que mediante a nossa fé, a porta está aberta para o mover de Deus em nossa direção. Mediante a capacitação da fé, o Espírito de Deus está disposto a atingir os nossos corações e transformar as nossas vidas. E nesse intuito eu convido a igreja a abrir comigo em Mateus capítulo 17, versículo 14 e 21, porque leremos agora uma narrativa que trata a respeito disso. O momento em que Jesus nos apresenta por meio de uma atitude aquilo que seria uma prática que nos aperfeiçoa a fé. E daí então poderemos tratar a respeito dessas ferramentas que fortificam a nossa fé para a atuação da graça em nós, para que então possamos receber o Espírito de Deus e vivermos de fato um pleno avivamento. Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21 diz: Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio e ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino cá. Então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com jejum e oração. A narrativa é a seguinte: Jesus está em determinado local e chega um homem clamando a ele: mestre, por favor, resgate o meu filho. Ele está endemoniado, ele tem convulsões, ele se lança ao fogo e ele se lança à água. Perceba o momento em que ele morrerá. Levei-o aos seus discípulos e eles nada puderam fazer para este homem. Jesus, tomado de uma santa indignação, digamos assim, repreende os próprios discípulos, homens de pouca fé, homens de pouquíssima fé, porque se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, então, e aqui parafraseando, já para o entendimento daquilo que estamos tratando nesta mensagem, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, então o Espírito de Deus poderia utilizar esse canal para atuar no mundo. E quando vocês dissessem, montanhas movam-se, elas se moveriam. Mas, como esta realidade não é a realidade de vocês, como esta realidade não está presente na vida de vocês, eu digo que nada podem fazer. E mais, que esta casta, e aí fazendo referência ao demônio, ela sai apenas com jejum e oração. Mas quando nós olhamos a questão do judaísmo, e principalmente uma característica da tradição literária judaica, que é o paralelismo, nós podemos construir uma relação com esse versículo 21, com o que Jesus estava dizendo anteriormente. Observe, no primeiro momento Jesus diz: vocês não conseguiram expulsar esse demônio por falta de fé. E logo em seguida ele diz o seguinte: vocês não conseguiram expulsar esses demônios por falta de jejum e oração. Jesus constrói um paralelo entre a falta de fé dos discípulos
com a falta de uma prática na vida religiosa. Não é que uma casta de demônio precisa de orações específicas. Não é que uma casta de demônios precisa de um jejum de dias específicos. É que a falta da oração e do jejum manifestam a falta de fé. E pela falta de fé, não se pode operar no mundo espiritual. A falta da prática da vida religiosa, a falta da prática das ferramentas, a qual trataremos aqui, nos apresenta a Deus como homens de pouquíssima fé. E sendo homens de pouca fé, o Espírito não tem espaço, não tem abertura para atuar por nós e por meio de nós neste mundo. E é claro, tratando agora a respeito dos pontos pelos quais nós podemos abrir esse espaço para o Espírito em nós, abrir esse espaço de fé em nossa vida para que o Espírito venha atuar, o primeiro ponto já está dito pelo próprio texto, a oração. A oração é o primeiro ponto de ampliação da fé. É impossível avivamento sem oração. É impossível avivamento sem oração. Tal como é impossível fé sem oração. Por vezes já falei neste púlpito a respeito de como a oração é a própria demonstração da fé. É a materialização da fé. É você dobrar os seus joelhos dentro de um quarto escuro, sem nenhuma pessoa próxima, e ter a certeza e a convicção de que um Deus eterno e imaterial está te ouvindo, e que Ele se preocupa com você, e que Ele se importa com suas angústias. Isto é um ato de fé. Colocar-se de joelho numa posição de rendição, de quebrantamento, tirar um tempo de sua vida para esta liturgia particular, é dizer ao mundo, é dizer a Deus e dizer a si mesmo que você crê, que você tem fé. E é nesse exercício diário de conversar com Deus, de falar com Ele, de ser atendido, que a sua fé vai se ampliando, que seus horizontes vão se abrindo, que a sua percepção espiritual vai se purificando. E na medida que isso vai acontecendo, a graça de Deus, o Espírito de Deus começa a encontrar espaço em nosso meio, de forma que continua sendo graça, mas pelo meio e por meio dos recursos de fé que temos, a nossa capacidade de receber essa graça vai se ampliando. Observe o que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez. Muitas das vezes nos colocamos angustiados, ansiosos, murmurentos, e a solução é tão clara, é tão simples. Amplie sua fé. Amplie sua fé para que o Espírito atue em você. Amplie sua fé por meio da oração. Solicite ao Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, que criou tudo e que sustenta tudo com o seu pensamento. Solicite a Ele, para que aquilo que você necessita venha se concretizar, e mais ainda, agradeça por tudo que Ele já fez. É nesse exercício diário e constante que a sua fé vai se ampliando e o Espírito vai encontrando espaço para atuar na sua vida, e a vida do corpo de Cristo vai dando movimento, vai se avivando, e a igreja vai se enchendo do poder de Deus. Este é o avivamento que precisamos e estamos buscando, um avivamento que começa pela oração. Mas antes de avançarmos para um outro ponto, vejo como necessário tratarmos a respeito de oração, porque muitas das vezes limitamos a oração falada, a oração pronunciada, a oração tal como Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso, a qual verbalizamos com Deus como se em uma conversa fosse, e esse é um tipo necessário de oração. Jesus nos ensinou essa oração.
Mas eu também quero trazer à igreja uma outra proposta de orar, uma outra forma de falar com Deus, que é aquilo que a tradição cristã chama de espírito de oração. Espírito de oração. O que vem a ser o espírito de oração? Espírito de oração é quando você se coloca de forma consciente numa presença constante de reflexão sobre sua vida perante Deus. É quando você sai da sua casa e você está consciente de Deus. E consciente de Deus, você vê Deus na vida. Você vê Deus nas pessoas ao seu redor e reflete sobre isso. O que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Como Cristo agiria em meu lugar? Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso resgatar essas pessoas? E no exercício de imaginação, no exercício de reflexão, fazer a oração uma prática de vida. Como tratar esse problema em casa que não se resolve? Como lidar com essa pessoa tão difícil? E ali nesse momento você começa a refletir sobre aquilo que você ouviu na EBD. E você vai falando com Deus no seu particular: Pai, como eu me encaixo nessa história? Me dá sabedoria para poder agir de tal ou de tal maneira. E essa oração constante, esse espírito de oração, vai ampliando a nossa fé. E vai dando espaço para o Espírito de Deus atuar. Porque a oração não é simplesmente o fechar a porta do seu quarto. Porque se acharmos assim, e muitas das vezes isso acontece, tiramos um momento de oração e Deus fica preso àquele quarto. Deus fica preso ao quarto da oração. No momento, na ideia de que eu só acesso a Deus naquele local, naquele momento. Enquanto a oração pode ser um estado de espírito que está na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na reflexão diária. Orar sem cessar. Orar sem cessar. É o primeiro caminho e a primeira ferramenta que podemos utilizar para ampliar a nossa fé, para que o Espírito de Deus venha sobre nós. Podemos continuar também pensando numa outra ferramenta, e essa também posta na passagem que lemos: jejum. Oração e jejum, a chave fundamental para ampliar a sua fé. Essas duas são o fundamento das outras. Essas duas são o fundamento da ampliação de fé. Observe o que Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 e o versículo 2, vão dizer a respeito do ministério de Jesus após o batismo. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Jesus, após iniciar o seu ministério, após ser batizado, após dar o primeiro passo em direção àquilo que seria a vida perfeita, aquilo que seria a vida que nos redimiu e nos conectou novamente a Deus, ele começa esta caminhada com um jejum de 40 dias. E você pode pensar: ora, mas Jesus não era Deus? Ora, mas Jesus não era perfeito? Qual era a necessidade do jejum? A necessidade do jejum era o fato de Jesus também ser plenamente homem. E sendo plenamente homem, respeitou aquilo que era próprio da natureza humana. É por isso que Jesus orava. É por isso que Jesus jejuava. É por isso que Jesus cumpriu toda a lei. E quando nós olhamos a vida de Jesus, observamos que antes de iniciar o processo que seria o processo mais importante da história, Jesus se deu ao jejum. E o que podemos entender como jejum? Jejum é mortificação do prazer e do sustento do eu. Jejum é a forma material de negar a si mesmo. É dizer não a mim. É dizer não ao que é fundamental para mim. É dizer não ao prazer mais natural do ser humano, que é o comer. É dizer não a isso,
em nome daquilo que é muito mais precioso. Jesus inicia a sua trajetória de fé por meio do ato de um jejum. E conduzido ali no deserto, em um espírito de oração, pelo Espírito Santo de Deus. E muitos, às vezes, observando este momento de Jesus, entendem que Jesus estava num momento de fraqueza quando foi tentado pelo diabo. Negativo. Jesus não estava fraco, ele estava mais do que fortificado na presença de Deus. Ele teve fome, mas ele estava consciente daquilo que era o Pai. Ele estava certo de suas convicções espirituais. Ele tinha fé o suficiente para negar todas as tentações do diabo. Ele tinha certeza de quem ele era e de quem Deus Pai era. E por isso resistiu à tentação. E por isso não caiu em pecado. Se estamos buscando avivamento, devemos antes ampliar o nosso espaço de fé, por meio da oração, a oração do quarto, a oração na hora do almoço, a oração ao acordar, mas também pelo espírito de oração que vai nos conduzindo durante a vida, numa reflexão constante de quem eu sou e como me apresento neste mundo. Para além disso, também é necessário a convicção da necessidade do jejum. E é interessante, reforçando ainda este ponto do jejum, o como nós temos tido dificuldade com esta prática. Isso diz muito respeito ao nosso mundo, o nosso tempo, melhor dizendo. O jejum era uma prática usual e recorrente na história do mundo. Pessoas praticavam jejum com naturalidade. Não estou dizendo aqui jejuns de 40 dias, que isso daí já precisa de um nível de transcendência espiritual alto, é quando o cara já está bom na fé mesmo para fazer um negócio desse. Mas jejuns de 1 dia, de 2, 3 dias para consagração, para busca de Deus. E para nós parece algo impossível, parece uma coisa sem cabimento, que não, coisa de gente louca. Fazer jejum, ficar 2 dias sem comer. E a gente começa a perceber o tamanho da nossa falta de fé por meio disso. Nós não cremos mais no fundamento da própria palavra, naquilo que Jesus está dizendo. A gente começa a dar desculpas. Ah, não, é simbólico. Simbólico. Tem necessidade disso não, veja só, era outro tempo, era outra situação. E aquilo que é o fundamento da nossa fé, que é a palavra, começa a perder sentido e significado, demonstrando que não cremos mais, que não temos mais fé. E se vivemos assim, como iremos acessar o avivamento? Para o avivamento é necessário fé. Então, meu irmão, dentro da sua possibilidade, não estou falando para você fazer uma atrocidade contra o seu corpo. Se há limitações de saúde, respeite essas limitações. Mas se você tem condições, se você tem meios, se você tem possibilidades, dedique-se à prática do jejum. Creia não em mim, mas na palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando isso. É o texto bíblico, que é a revelação de Deus para nós. Ore sem cessar e busque a prática do jejum. Isso ampliará a nossa fé e será um canal de manifestação do Espírito de Deus em nosso meio. O terceiro ponto, e esse já vai para além daquilo que Jesus fala, mas está em todo o contexto bíblico, inclusive na própria tentação de Jesus, no capítulo 4, leitura bíblica. Estudo da palavra de Deus. E aí eu retomo a frase que iniciei esta mensagem. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Se você diz que ama a Deus e não busca conhecê-lo nas Sagradas Escrituras, você está mentindo. Isso é duro, meu irmão. Mas se estamos buscando avivamento de Deus, é necessário que isso seja dito. Você precisa ter contato com sua Bíblia.
Você precisa ouvir a palavra de Deus dia e noite, porque isto é a única coisa que realmente importa. Esta é a porta para a eternidade, todo o resto ficará, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente, e estaremos com Ele no último dia. E se cremos nisso, e se temos convicção disso, e se temos certeza disso, é necessário o conhecimento de Deus, e daquilo que Ele deseja para nós, para vivermos uma vida de santidade. Se cremos de fato que Deus nos julgará no último dia, de acordo com nossa fé e com nossas obras, é necessário que venhamos a buscar aquilo que era uma vida de santidade. Oração, jejum e estudo da palavra de Deus. Você só pode amar aquilo que você conhece. Não é possível amar a Deus em perfeição se você não se dar ao estudo bíblico. Estamos agora vivendo um momento interessante na nossa igreja, porque ao mesmo tempo que tratamos a respeito do avivamento, estamos estudando na classe da EBD o que cremos. Qual é o fundamento da nossa fé enquanto batistas? Qual é o nosso fundamento, o nosso alicerce, a nossa estrutura doutrinária? E aí, nesse espaço de entendendo Deus, de entendendo as Escrituras, de entendendo o corpo de Cristo e o discernindo, entendendo aquilo que é a igreja do Senhor, é que a fé vai sendo aperfeiçoada, porque a fé é uma característica da razão. Fé não é sentimentos, irmãos. É preciso que isso fique claro para nós. Fé não é sentimento, fé não é negação de razão. Pelo contrário, é o entendimento da razão para nos levar a algo que está para além do racional. É o entendimento daquilo que foi revelado para Deus para acessar o sobrenatural. Mas para acessar o sobrenatural é necessário entender a revelação de Deus. Então leia sua Bíblia, faça sua devocional, não se contente com os louvores que arrepiam, isso é bom, porque nós também somos sentimentos, e precisamos dar vazão a esse sentimento, mas o louvor, ele toma uma dimensão totalmente diferente, quando você consegue compreender cada palavra colocada, quando você consegue entender as referências daquilo que está sendo contado. Por exemplo, cantamos hoje aquela música sobre... agora esqueci estou pregando, esqueci a melodia. Faz um caminho no mar, faz de ossos soldados, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. E você fala, nossa, que bonito. Tudo referência bíblica. Todas as frases ali colocadas são referências a textos bíblicos. Quando você tem acesso a esse repertório, e você sabe qual é a história que está sendo contada ali, em 4 segundos, tudo isso vem à sua mente, de Deus abrindo o mar para o povo de Israel passar, de Deus dando vida a ossos secos. A música vai tomando uma dimensão muito maior, e o sentimento se torna muito mais vívido. Até para sentirmos é necessário razão. Então, meu irmão, meu amado irmão, busque a leitura bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 17 diz: desde a infância lhes foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhes deram sabedoria para receberem a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Foi ensinado as sagradas escrituras para que se fosse gerada a fé que vem por meio da graça de Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Você quer estar preparado para a boa obra de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ter a sua fé ampliada? Leia a Bíblia. Você quer o avivamento de Deus? Leia a Bíblia e estude a Bíblia, principalmente os evangelhos. Eu tenho dificuldade com Levítico. Não começa com Levítico.
tem uns macetes. Tenho dificuldade com Deuteronômio, Levítico, Número. Vai complicar, irmão. Vai começar e vai parar, porque a leitura é complicada. Respeite o seu momento. Você tem dificuldade, não tem prática de leitura, não foi introduzido ainda nas questões do Antigo Testamento? Vai no Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. E quando terminar? Mateus, Marcos, Lucas, João. Terminei. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali já está condensado praticamente tudo. Leia os Salmos também. E depois busque alguém que tem mais conhecimento, que está vivendo a fé há mais tempo, para te introduzir naquilo que você ainda não conhece, para que a sua fé venha a ser ampliada e o Espírito de Deus venha agir na sua vida e você seja avivado. Terceiro ponto que podemos colocar, o primeiro é oração. Oração falada e a oração enquanto um espírito de reflexão diária. O jejum como um sacrifício do eu em nome do sagrado. A leitura bíblica enquanto aquilo que nos capacita ao entendimento daquilo que é a revelação de Deus e que também amplia a nossa fé. Mas também, e não menos importante, e poderia dizer aquilo que liga a todos os outros pontos, a comunhão. Comunhão. Quando nós olhamos o texto que lemos de Atos, observamos que antes do Espírito Santo de Deus vir sobre eles, eles estavam juntos. A igreja estava junta, unida. A live, ela é muito útil para o evangelismo. Repito, a live é útil para o evangelismo e para aqueles que estão debilitados. Pessoas enfermas que não podem vir ao templo. Corpo de Cristo é feito na comunhão, unidade, gente junta. Tá claro, irmãos? Comprometida uma com as outras, que se preocupam uma com as outras, se preocupam se tem comida na mesa uma das outras, se estão emocionalmente bem. Pessoas que se amam e vivem um amor no entendimento de que somos todos filhos de Deus. Irmãos, observem isso. É porque muitas das vezes a gente vai usando as palavras tantas vezes e elas vão perdendo um pouco o sentido. A Bíblia diz que somos irmãos. Irmãos de um mesmo Pai. É como se tivéssemos o mesmo sangue. E observe, o símbolo da ceia diz que temos e que somos ligados pelo mesmo sangue de Jesus. A Bíblia vai nos falar que somos um corpo que é um, e que somos muitos membros deste corpo, muitos órgãos distintos deste corpo, e que todos precisam um dos outros. Infelizmente, o nosso mundo de hoje tem mortificado essa ideia. É tudo sobre o eu, o que eu quero, o que é bom para mim, como eu vou ficar rico, como eu serei feliz. E de forma muito triste, nós podemos observar isso dentro das nossas músicas. Observe, pare para refletir sobre isso, nossas músicas gospel, mais recentes. Todas elas são na primeira pessoa do singular. O meu Deus vai fazer comigo. É uma percepção do nosso mundo, e infelizmente nós somos influenciados por isso. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que não podemos cantar essas músicas, não é isso. Mas é apenas uma constatação daquilo que já é no nosso meio. A gente vem para a igreja muitas das vezes para consumir um culto individual, e entender o que é para mim e sair daqui como se fosse só meu. E eu vou viver a minha vida a parte daquilo que é a igreja. Não é essa a proposta do Evangelho. É ter tudo em comum, é entender um ao outro como irmãos de um mesmo Pai, é entender que somos órgãos um do outro. E estava tratando isso com os adolescentes, o Jefferson também faz parte, né? Entreguei tua idade, Jefferson. Do pequeno grupo que temos, que é uma forma de comunhão, lá em casa. Ela é pequena, mas os irmãos que quiserem participar também, só falar comigo lá que eu passo o endereço. Já deu superlotação, mas a gente arruma um jeito.
E nós estávamos tratando a respeito disso, de como essa noção de corpo de Cristo ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela nos dá segurança. Primeiro, você nunca estará sozinho, meu irmão. Se vivermos de fato o evangelho pelo qual Cristo anunciou, você nunca estará sozinho, desamparado. Isso, sabe o que acontece? Amplia a sua fé. Você não vai estar sozinho. Gera uma responsabilidade, porque você, assim como tem a certeza de que o corpo de Cristo cuidará de você, cuidará dos seus filhos, você também tem a percepção de que você tem uma responsabilidade com o outro, de que você deve cuidar do outro, de que você deve ajudar o seu irmão que está passando necessidade. Mas para além disso, dessa segurança que a igreja tem que nos proporcionar, nós temos que perceber e entender que este corpo nos dá uma liberdade sem igual. A comunhão nos dá liberdade. E você vai me falar assim, liberdade no ambiente religioso? Mas o ambiente religioso é do que pode e não pode. Mas é porque muitas das vezes nós não percebemos aquilo que a Escritura está nos dizendo. A Escritura está nos dizendo o seguinte: cada um de vocês é um membro, com particularidades, com distinções, com talentos e dons distintos. Você não tem necessidade de ser igual a ninguém. Você pode pegar tudo aquilo que Deus te deu e ser o extremo daquilo. Porque aquilo que te faltar, o outro membro compensará. Você não precisa saber cantar, dançar, pregar, não. Aqui, o que você é bom, qual é o seu talento? É isso? Pegue isso. Seja perfeito nisso, seja você mesmo. Seja feliz com aquilo que Deus te deu, entendendo qual é o seu propósito dentro do corpo, e viva nesse estado de liberdade. Isso vai te aperfeiçoando, isso vai te gerando fé, e conforme a fé vai sendo acrescentada a você, o Espírito de Deus começa a se mover, e o mundo sobrenatural, o mundo para além do natural, começa a responder aos nossos anseios. Porque quando temos fé, os nossos anseios se relacionam com os anseios de Deus, a ponto de podermos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As obras que eu opero na carne, eu opero em nome de Cristo, de forma que eu já não sei mais distinguir qual é a minha vontade e qual é dele, porque eu tenho tanta fé nessa palavra, eu estou tão fundamentado nesta verdade, eu fui tão aperfeiçoado na oração e no jejum, eu fui tão aperfeiçoado no estudo da palavra de Deus, eu estou tão aberto à comunhão dos santos, que agora eu e o Pai somos um, tal como Cristo é um com o Pai. E parece absurdo isso que eu estou dizendo, mas não é, porque o próprio Cristo vai dizer que se formos um enquanto corpo, iremos dar testemunho de quem Ele é, e nós seremos um com Ele, e Ele é um com o Pai. Quando somos um enquanto igreja, nos tornamos um com Deus. E como ser um com Deus e não ter vida? Como ser um com Deus e não ter avivamento? Mas tudo isso passa necessariamente pela comunhão. Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 47. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, palavra, a comunhão, vida de igreja, relacionamentos, proximidade, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, porque não existe mais relação de distinção. Somos todos parte do corpo de Cristo e partilhamos essa vida. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados deste local. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha esse ambiente, irmãos, de avivamento. Oração, comunhão diária, não só no domingo. É mandar mensagem, é perguntar como é que você está, quem está doente, vamos visitar.
quem está precisando de ajuda. Não só isso, vamos sair, vamos nos divertir juntos enquanto corpo. Para que buscar isso no mundo? Você tem santos de Deus que estão aqui para te edificar, para te tratar. Viver uma vida em comunidade, compartilhando as necessidades e nos ajudando em amor, não como uma imposição, não como um estilo de governo, um estilo de Estado. Não, não é isso. Aqui não é ideologia socialista, comunista, negativo. O que está sendo proposto aqui é uma consciência espiritual tão grande que faz perceber que o meu luxo não vale a dor do meu irmão. Observe isso, o meu luxo não vale a dor do meu irmão. O meu irmão ter o que comer em casa é mais importante do que eu comer um hambúrguer, é isso que eu quero dizer, de forma mais clara. O meu luxo não vale a dor e o sofrimento do meu irmão. Isso é uma coisa que o Espírito Santo de Deus nos dá, quando a nossa fé está ampliada. Quando cremos naquilo que os apóstolos nos ensinaram, que era isso que a igreja fazia. E mais ainda a respeito da comunhão, nós observamos em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês. Ensinem a escolher uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. Louvor, hino, cântico em comunidade, júbilo, alegria, isso é manifestação do Espírito em nós e edifica a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento, amem uns aos outros sinceramente e de todo o coração, vejam uns aos outros como irmãos e os amem, amem-se, com verdadeiro amor, vocês já foram limpos, vocês já foram salvos. E vou dar uma notícia, viveremos juntos eternamente, então se não der certo aqui, tem que dar certo aqui, irmão. Concordam comigo? A gente vai viver junto para sempre, pensa legal. Nós temos que fazer dessa proposta do céu a nossa vida prática de igreja, e quando isso começar a acontecer, o avivamento virá. Sabe por que eu digo de forma convicta que o avivamento virá? Porque é isso que está escrito na palavra de Deus, eu tenho fé nisso. Se fizermos isso, o avivamento virá. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, irmãos, encerro minha carta com esta última palavra, alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e em paz, então o Deus de amor e paz estará com vocês. Cresçam, amadureçam-se na palavra, encorajem-se mutuamente, troquem figurinhas, edifiquem-se uns aos outros, e aqui fica mais uma chamada, tal como o pastor Eliseu sempre faz, de você abrir um pequeno grupo na sua casa, meu irmão, de você abrir um espaço de comunhão do corpo de Cristo no seu lar. Se estamos buscando o avivamento, nós precisamos nos colocar como instrumentos deste avivamento. Mande mensagem ao pastor Eliseu se você tiver a possibilidade, junte grupos, reúnam-se, orem juntos, leiam a palavra, compartilhem as aflições e compartilhem as alegrias, cantem louvores a Deus, ajudem-se. Sabe o que vai começar a acontecer? Seremos vistos pela nossa comunidade, tal como em Atos, e seremos benditos por eles, bem falados, e nesse movimento as pessoas virão para onde o amor reina. E quando elas chegarem aqui, elas serão iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, que se manifesta pelo amor, e almas serão salvas, e a igreja será edificada, e viveremos, e agora parto para a conclusão, e viveremos uma vida, e você pode começar a se perguntar, nossa, mas para que isso? E aonde isso nos leva? O que eu pessoalmente ganho com isso? O que você ganha com isso, meu irmão? Eu te digo, você ganha alegria. Você viverá uma vida totalmente distinta da vida deste mundo. Porque a vida deste mundo é uma vida de falsas alegrias. E todos aqui já perceberam isso. Creio eu, espero que seja essa a verdade.
Há muitas festas, há muita euforia, mas aquele prazer na vida, esse prazer na vida não há. Não há porque hoje as nossas clínicas psiquiátricas estão cheias, para além de transtornos psicológicos, porque transtornos psicológicos necessitam de acompanhamento psiquiátrico. Eu estou falando de ansiedade, angústia, falta de sentido e de propósito na vida. Pessoas que se colocam a tomar muitos remédios, não por uma questão fisiológica do corpo, mas muitas das vezes por uma falta de esperança, por uma falta de fé, por um desespero. E quando nós recebermos o avivamento de Deus, porque Ele virá quando praticarmos essas coisas, a alegria reinará em nosso meio. A alegria reinará ao nosso meio. Isso era tão verdade na igreja primitiva, que os cristãos se entregavam à morte por tortura, cantando hinos. Cantando hinos. Eles se entregavam aos romanos para viver o martírio de Cristo. Eles se entregavam à morte, porque a sua fé já estava tão ampliada, o Espírito de Deus atuava tanto sobre eles, que eles tinham alegria até nos momentos de dor. A fé estava tão ampliada, o Espírito atuava tanto sobre eles, que eles tinham uma paz, que excedia a todo o entendimento. Ninguém conseguia compreender como o cristão tinha tanta paz no meio de tanta perseguição. Tiravam-se propriedades, matava-se famílias, perseguia-se em todo o império, perdia-se a capacidade de ser um cidadão, mas ainda reinava a paz, ainda reinava a alegria, porque a fé estava ampliada e o Espírito de Deus agia. E ainda mais, dentro de tudo isso, de toda essa alegria, de toda essa paz, reinava sobre eles a esperança de um dia melhor, aonde não haverá mais choro nem pranto, aonde tudo será perfeito, aonde estaremos na presença de Deus, daquele que é totalmente santo, daquele que é totalmente distinto, do qual receberemos um corpo glorificado e viveremos eternamente na presença dEle. Essa esperança de que todos aqueles que foram nesse momento se reencontrarão na eternidade. Essa esperança que nos faz levantar da cama e continuar, que nos faz chorar o luto, mas não amargar a vida pela perda. Essa esperança que nos renova a cada dia, que vem da fé ampliada e da presença do Espírito Santo em nós. E para não ficar nas minhas palavras, observe o que está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando à igreja dos Romanos. Alegria, paz e transbordar de esperança por meio da ação do Espírito Santo, que aviva o corpo de Cristo e nos aviva individualmente. Você pode ter essa alegria, meu irmão. Você pode ter essa paz. Nós podemos ter essa esperança enquanto igreja, mas é necessário que tomemos posse das ferramentas para acessar o avivamento. Você precisa orar. Chega de deixar para depois, meu irmão. Chega de deixar para o ano que vem, para a virada do ano como promessa. Você precisa tomar uma atitude e orar antes de sair de casa. Orar nas suas refeições. Tirar um momento de oração antes de dormir. Coisas que eram tradicionais para nós e foram se perdendo com o tempo. Sem oração não há ampliação de fé. Você precisa levar esse espírito de oração para a sua vida. Você precisa agir no mundo refletindo sempre o que Jesus faria. Você precisa orar enquanto lê o texto bíblico, clamando a Deus: Pai, o que o Senhor quer me revelar aqui? Como isso se aplica na minha vida?
Como eu posso me aperfeiçoar? Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser mais santo? Como eu posso me aproximar da sua natureza? É essa oração dia e noite, de forma constante, que amplia a nossa fé. É necessário que você mortifique os seus prazeres, que você abra mão daquilo que é mais fundamental para você, a sua refeição. Pratique o jejum. Isso não é o pastor Mateus que está falando, isso é o próprio Cristo, que é o Deus encarnado, que diz. Isso não é invenção da instituição, isso é preposição de Deus. É necessário o jejum, e se você tem esta possibilidade, se isso é acessível a você, faça e observe o mover de Deus sobre sua vida. Faça e observe a sua fé sendo ampliada na constância, na rotina, na mortificação da carne para a santificação da alma. É necessário que você viva em comunhão, não apenas consumindo o culto, mas vivendo uma vida tal como a igreja primitiva, na sua casa, com seus amigos, com sua família, compartilhando as coisas, se fazendo mão de Deus na vida do outro, tendo tudo em comum e entendendo que o seu luxo não vale a dor do seu irmão. O seu luxo não vale a dor do seu irmão. Se há alguém passando necessidade, se há alguém com fome em nosso meio, ele deve ser alimentado por nós. Amém, irmãos? Quem dá a provisão à sua casa, me diga. Quem dá o teu sustento? Quem coloca a comida na tua mesa? É você? O dinheiro é seu? O dinheiro é meu? Então, como estamos negando muitas das vezes isso ao próprio corpo de Cristo, à própria igreja do Senhor, o seu irmão, a parte do seu corpo, um filho de Deus? É essa consciência que tem que estar na nossa mente, e aqui não é nenhuma imposição do que você deve ou não fazer, mas é trazer à sua consciência aquilo que é a caridade. Aquilo que é a caridade, um princípio fundamental no cristianismo desde sempre, que nos dias de hoje tem se perdido. Viver em comunhão, viver em comunidade, e sempre buscando o estudo da palavra de Deus, as sagradas escrituras, o discernimento e a sabedoria que ela pode proporcionar, porque ela amplia a nossa fé, ela nos dá discernimento para viver uma vida de santidade na presença de Deus. E aí eu te garanto, meu irmão, eu te garanto com a fé que eu tenho na palavra de Deus, que haverá alegria, haverá paz e haverá uma esperança que não se findará. Amém? Vamos orar pelo nosso avivamento. Convido o Ministério de Louvor a estar à frente. Após essa oração, o Ministério de Louvor terá uma oportunidade, estaremos adorando o nosso Deus. E após uma oração silenciosa, nós temos o nosso culto encerrado. Mas reforço o convite, a abertura dos pequenos grupos, dos grupos de pastoreio, dos momentos de comunhão no lar, para que a nossa fé se amplie e o Espírito Santo de Deus age em nós. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus amado, Deus gracioso, Deus bondoso, Deus poderoso. Ó Pai, muito obrigado por esta noite. O Senhor nos sustentou, o Senhor sustentou a nossa história, o Senhor guardou os nossos caminhos, o Senhor nos deu a provisão, o Senhor nos deu a saúde, o Senhor nos deu o seu Santo Espírito, que nos deu discernimento para entender esta mensagem. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui presente. O Senhor está presente por meio deste corpo de Cristo que está reunido. Somos gratos, Deus, por poder partilhar da Tua natureza. E clamamos a Ti, Deus, se move no nosso meio. Sopra o Teu Espírito em nós. Aviva a Tua igreja, aviva a Tua casa. Mas também, Deus, nos incomoda por meio do Teu Santo Espírito que constrange a uma vida de oração. Nos incomoda por meio do Teu Santo Espírito que constrange a uma vida de leitura da palavra, a uma vida de jejum, ao entendimento da necessidade da comunhão, Deus, para que venhamos a ser um, e sendo um, o Teu corpo tome vida por meio do Teu Espírito. Abençoe a nossa vida, nos dê sempre, em tudo o que fizermos, alegria, paz e esperança por meio do Teu Santo Espírito.
É o que nós te clamamos e te agradecemos. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.